E aí, galera, beleza? Vamos trocar uma ideia hoje sobre o IRDM11, né? Faz tempo já que eu não trago algumas atualizações sobre esse fundo aqui no canal. E a gente sabe que recentemente ele também sofreu no seu valor de cota, né? Muito por conta dessas operações problemáticas do gramado Parks. Então, assim, eu acho bem pertinente a gente conversar um pouquinho aqui sobre o peso que essa operação aqui tem no portfólio do fundo, né? Bom, então eu já peço de antemão que você deixe seu like no vídeo, ajuda a impulsionar, vamos fazer o canal crescer. Se você gosta aqui dessas análises, do conteúdo que eu trago, deixa o like, tá? E se inscreve no canal também pra gente bater os 3.000 inscritos, beleza? Bom, eu tô aqui com o relatório mensal do mês de março, né? E fiz alguns destaques interessantes pra gente comentar. Primeiro, tem a distribuição do rendimento de março, que foi de 91 centavos, né? Foi uma distribuição bem interessante. A gente vai ver que a cota dele está na casa dos 87, 88 reais, né? Então ele está com yield aí sobre o preço de mercado acima de 1%, tá? Então isso aqui acaba sendo bem interessante. E aí eu destaquei também a questão do Gramado Parques, né? Olha só o que a gestão comentou. O evento que teve a maior repercussão e que merece destaque foi o não pagamento das parcelas do ativo relacionado ao grupo Gramado Park. O fundo foi impactado negativamente por essa interrupção, mas é importante destacar que atualmente a exposição direta é baixa. 1,02% do PL apenas, né, pessoal? Então veja que é uma exposição bem baixa mesmo, através dos CRIs GPK, GVI, GVI2 e Termas Resorts, né? Importante dizer, né, pessoal, que quando ele fala que exposição direta, é porque ele está se referindo apenas à carteira de CRIs que ele possui. Mas a gente vai perceber também aqui no IRDM11 que, assim como o CPTS, esse fundo aqui tem uma parcela bem grande de outros fundos imobiliários, né? Então, assim, ele também tem uma exposição indireta por meio dos outros fundos que ele possui. Por isso que ele cita aqui apenas a exposição direta, beleza? E aí ele finaliza aqui o comentário do mês dizendo o seguinte, ó, o rendimento também foi prejudicado por uma piora no resultado da carteira de fundos imobiliários. Então a gente vai verificar, a gente vai analisar um pouquinho aqui a carteira de fundos que ele possui também, né? Já adianto para vocês que é talvez o maior ponto negativo na minha concepção. Acho que ele tem uma exposição muito alta em fundos imobiliários. E vocês sabem que eu, particularmente, não gosto dessa característica, né, dessa estratégia. Eu acho que quanto mais CRIs o fundo de papel possui, melhor. Então, assim, eu costumo dizer que até uns 5, até 10% da carteira em outros fundos dá para aceitar. Agora, esse fundo aqui ele tem bem mais do que isso, tá? Salvo engano, 25, 26%. Então, a gente vai chegar já lá, tá? Mas já adianto que talvez seja aí um dos maiores ou o maior ponto negativo na minha concepção, é claro, beleza? E aqui eu destaquei também a questão da taxa, né? Esse fundo aqui ele não tem taxa de performance, isso aqui é bem interessante. Ele tem somente uma taxa de 1% aí de administração e gestão, né? Então, acaba sendo bem positivo do momento da distribuição, né? Porque a despesa acaba sendo menor. Aqui a gente tem o desempenho do mercado, então olha só, né? Lá em abril de 2022, a cota estava em R$ 106, né? R$ 106, gente. E agora ela fechou o mês de março aí a R$ 80 com 46 centavos. Então veja como esse fundo aqui sofreu bastante no último ano com o cenário macroeconômico que nós temos, né? Com a Selic nas alturas e por consequência aí uma atratividade menor da renda variável, né? E eu lembro a vocês que a cota aí atual, né, agora no último pregão que nós tivemos, está em R$ 78 com 13 centavos. Então teve mais uma quedinha aqui, tá? Então, assim, olhando do ponto de vista histórico, da cotação histórica, a gente percebe que ele está num momento de entrada interessante, né? Porque ele não costuma ser negociado aí abaixo dos R$ 90, não é tão comum. Porém, né, para quem já tinha aí o fundo em carteira, com um preço médio aí acima de 90, R$ 95, tem que segurar, né, gente? Não tem o que fazer. Você vai vender aqui, você vai realizar prejuízo e não vai ser nem um pouco interessante, né? E outra, a gente vai perceber aqui que, assim como eu comentei no último vídeo aí do Deva, quando a Selic começar a cair, né, a tendência aqui é a cotação subir. Então, assim, eu acredito que no segundo semestre, mais para o final do ano, nós tenhamos aí uma redução da Selic, né? Apenas uma aposta minha. No ano que vem, com certeza vai cair, né? Porque vai haver a troca aí do presidente do Banco Central. Mas, enfim, então, assim, eu tenho boas perspectivas para esse fundo aí nos próximos 6 meses, eu diria, tá? Então, se você tem um preço médio aí em cima de 95, 96, R$ 100 até, não vejo por que você se desfazer desse fundo, né? Não acho que ele perdeu seus fundamentos. Tem esse probleminha aqui do Gramado Parks, que a gente vai comentar mais embaixo, mas não acho que isso aqui justifique a sua venda com uma realização de prejuízo tão alta como está sendo hoje, né? Bom, agora analisando um pouquinho do portfólio de CRIs aqui do IRDM, né?
eu fiz alguns destaques interessantes. Primeiro, a gente tem aqui todos os CRIs que tem mais de 1% do patrimônio do fundo, né? Então veja que são bem poucos, na verdade, né? Acho que deve ser uns 15 aqui, mais ou menos. E isso aqui acaba sendo bem interessante. Por quê? Porque quando um fundo imobiliário tem uma carteira de CRIs com muitos ativos, né, com muitos CRIs, a gente percebe aqui, ó, ele precisa até continuar numa segunda página aqui, né? São muitos ativos que ele possui. Então isso daqui acaba mitigando os riscos da operação. E por quê? Porque, por exemplo, se a gente olhar aqui para a operação do GVI1, que é um dos CRIs que ele possui aí do Gramado Parques, né, a gente vê que o peso é muito pequeno. Então a gente percebe que essa carteira aqui é extremamente pulverizada, tá? Eu vejo com muito bons olhos, acho isso aqui muito positivo, talvez seja aí o maior ponto positivo do IRDM na minha concepção. Ele tem um risco muito pequeno, né? Então, com exceção dessas 15 primeiras aqui, as outras não têm impacto muito grande no fundo, tá? Então isso aqui é um ponto muito positivo na minha concepção, beleza? Bom, continuando aqui, a gente vai para a parte de fundos imobiliários do portfólio do IRDM, né? Então, na verdade, ele separou em dois tipos de fundos imobiliários. A gestão define aqui esses 5 fundos aqui como fundos muito similares à renda fixa e por isso que ela separa do portfólio real de fundos imobiliários que ela possui, né? Ela até destaca aqui, ó, estes fundos aqui possuem uma dinâmica de ativos de renda fixa, com taxa fixa de retorno, amortizações periódicas e estruturas de garantias. E confesso, inclusive, que não conheço muito aqui a estrutura desses fundos imobiliários aqui, né? Talvez só do XPHT, que é um fundo de hotéis, né? Um dos 2 que a gente tem disponíveis aí. Ainda assim, conheço bem pouco, né? Não entendo muitos riscos dessa carteira aqui de fundos que ele possui, tá? Diferentemente da carteira de fundos imobiliários em geral aqui, que tem vários fundos que a gente conhece muito bem, né, gente? Então vamos lá. Eu destaquei aqui os fundos com maior peso no portfólio do IRDM11, né? Então vamos lá. Primeiro, olhando um panorama geral, né, ele tem mais de 600 milhões de reais investidos em fundos imobiliários, né? Isso daqui corresponde a 20,56% do total. Então veja, se a gente somar esse 20,56 com esse 4,82, que também é de outros fundos, né, não são CRIs, a gente vai chegar em mais de 25% de investimentos em outros fundos, que foi justamente o que eu comentei no começo do vídeo, né, que é algo que realmente não me agrada muito, né. Bom, olhando aqui para a carteira de fundos imobiliários do IRDM, olha a quantidade que ele possui, né. O maior peso aqui é do RBHY, né, um fundo high yield da Rio Bravo, tem um peso de 3,73% no portfólio, seguido aí do nosso queridíssimo DEVA 11, né? Olha só o preço médio do IRDM no DEVA, R$ 101,34, tá? Lembra vocês que o DEVA está sendo negociado a R$ 50, tá? Então ele tem simplesmente um prejuízo aqui de 50% se ele fosse vender, né? Então, inclusive, acho até muito positivo que a gestão não realize esse prejuízo, porque o preço médio aqui está muito alto, né? Então, na minha concepção, o fundo vai ter mesmo que esperar, segurar esse fundo aqui em carteira, aguardando aí a queda da Selic e, por consequência, a subida do fundo, né? Não faz nenhum sentido realizar esse tipo de prejuízo. Ele tem também, né, outros fundos bem conhecidos aí, o RBRS, o SPVJ, né, TORD11, bem conhecido por vocês aí, um fundo de infraestrutura que não pagou dividendos aí no último mês, o HCTR também, né, veja que ele tem um peso aqui, ó, de 0,88% do PL no HCTR. E olha o preço médio que o IRDM tem no HCTR, gente, R$ 119, né? Surreal, absolutamente surreal. O HCTR também está sendo negociado a R$ 50, né? Então, o prejuízo hoje na carteira dele é de mais aí de 55%, quase 60%, né? Realmente assustador. Então, realmente não tem o que fazer aqui, acho que a gestão tem que segurar esses fundos mesmo que estão performando mal, né? E quando houver aí a queda da Selic, eu espero muito que a gestão se desfaça aí da maior parte dos fundos e tenha aí talvez 4, 5, 6 fundos, né? E não tudo isso daqui, né, gente? São mais de 20 fundos imobiliários. Acho muito ruim a gestão ter tudo isso aqui alocado, né? Ele tem fundo aqui de shoppings, né? Como o XPML com 0,42%. O HGBS também, que é outro fundo de shopping, ó, com 0,03%, né? Enfim, até de logística ele possui aqui, né, o LG. Então, só para finalizar, né, a conclusão aqui dessa carteira de fundos, eu não só acho os fundos que ele possui ruins, né, discrepantes com a sua finalidade, tipo assim, não vejo sentido num fundo de papel ter fundo de shopping, por exemplo, ter fundo de logística no seu portfólio, né?
Se for para ter outros fundos, que tenha outros fundos de papel também, que tenha aí similaridade com o próprio perfil do fundo, né? Então, assim, eu acho que esse fundo aqui, o IRDM, ele precisa rever essa situação. Claro, é só a minha opinião, né? Pode ser que você ou outros investidores aí gostem dessa diversificação, né? Eu não gosto e eu acho que seria muito legal se o fundo reduzisse aqui esse número total para talvez 5 ou 10 fundos no máximo, né? Claro, esperando o momento certo para se desfazer, né? Não realizando o prejuízo que a gente já viu que é muito alto, né? Bom, continuando aqui, né, eu não vou perder muito tempo aqui nas características do fundo, porque de certa forma eu até já andei para vocês nessa análise do portfólio, né? Falei sobre o peso em CRIs, o peso em outros fundos, talvez faltou só falar um pouquinho sobre os indexadores, né? Então veja que o IRDM é um fundo atrelado majoritariamente à inflação, quase 60% em IPCA, e ele tem também aqui um pouquinho mais de 20% em CDI, tá? Só para que você tenha conhecimento. Descendo um pouquinho aqui, a gente tem a movimentação do mês, né? Mas eu venho principalmente aqui para os eventos adicionais que ocorreram, e aí sim tem alguns destaques interessantes. Olha só, eu vou ler junto com vocês, né? Sobre o HCTR e o DEVA. No último mês foram divulgadas notícias com relação ao atraso no pagamento em operações investidas pelos fundos, o que fez com que suas cotas sofressem forte desvalorização. De fato, como já falei, eles estão sendo negociados hoje a R$50, né? Muito próximo disso. Vale ressaltar que o IRDM vinha reduzindo a sua posição em ambos nos últimos meses, ou seja, muito legal, muito positivo, e atualmente a equipe de gestão segue reavaliando ambos os casos para definir quais estratégias serão adotadas de acordo com as novas informações disponíveis no mercado, tá? Então veja que a gestão já vinha se movimentando com a redução do peso desses fundos aqui na sua carteira de fundos, né? Mas como eu já disse para vocês, não vou ser repetitivo, eu acho até que não é o momento. Eu acho que a gestão tem que segurar esses fundos aqui, porque não faz sentido realizar tamanho prejuízo. A gente não está falando de 5%, 10%, 20% até que seja de prejuízo, né? A gente está falando de um preço médio tão alto que passa dos 50% de prejuízo. Então, eu acho que não é o momento, né? Já comentei sobre isso com vocês. Ele fala também sobre os CRIs Sugoi 1 e 2, que foram amortizados antecipadamente, né, de forma integral, e aí a gente vem para esses dois problemões que a gente tem aqui, né, o CRI GPK, o Termas e GVI. Então vamos ler junto aqui, ó. Todas as operações relacionadas ao grupo GPK ficaram inadimplentes durante o mês de março. O grupo como um todo entrou com uma medida protetiva judicial para suspender os pagamentos e se proteger de eventual execução de dívidas. Com isso, as operações estão passando por assembleias para que seja decidido quais decisões serão tomadas sobre uma eventual renegociação ou seguir com o processo de execuções de garantias. Até o momento, nenhuma decisão foi tomada, mas a expectativa da equipe de gestão é que a parcela que ficou inadimplente no mês de março seja paga durante o mês de abril. Tá? Então veja que isso aqui é uma dor de cabeça gigantesca, né? Eu comentei já sobre essa operação lá no DEVA 11, né, que tem um peso até maior do que o IRDM no Gramado Parks, porém a gente tem uma atualização muito importante, infelizmente muito negativa para quem é cotista, né, para quem investe aí nesses fundos que possuem o Gramado Parks como ativo. Então vou trazer para vocês a notícia aqui, que inclusive eu não mencionei no vídeo do DEVA, porque eu já havia gravado, eu tinha gravado o vídeo no comecinho do dia, e a notícia saiu acho que no final da tarde, então eu acabei não comentando sobre isso, né? Então vamos lá, as empresas do grupo Gramado Parks entraram em recuperação judicial, gente. Eles entraram com um pedido, então eu vou ler com vocês a notícia aqui, né? A Justiça do Rio Grande do Sul aceitou o pedido de recuperação judicial de 3 das 4 empresas que formam o grupo Gramado Parks, donos de empreendimentos turísticos na Serra Gaúcha, tá? E ele continua dizendo o seguinte: a Justiça definiu ainda que a securitizadora Fortsec deve devolver os recebíveis das companhias sob pena de multa de R$100 mil, e ela também não poderá executar as garantias dadas pela empresa. Então, gente, o que já estava ruim ficou ainda pior, né? Agora a empresa entrou em recuperação judicial e simplesmente não há mais meios de se executar as garantias até o fim da recuperação judicial, tá? Então esse é um ponto bem negativo, precisava trazer para vocês, e a gente vai verificar já já aqui na planilha o peso de todas essas operações no portfólio do IRDM, beleza?
Para finalizar, a gente tem aqui o CRI NG30, que eu também trouxe no caso do DEVA, e que foi iniciada aí conversas para reestruturação do ativo, né? Reitero a vocês que houve aí uma inadimplência do CRI NG30 lá no DEVA, né? E aqui ele comenta também, ó, a piora do cenário econômico atrelado ao aumento da inadimplência e distrato da carteira de recebíveis do loteamento, né, do loteamento NG30, que lastreia a operação, fizeram com que o índice de cobertura ficasse abaixo dos mínimos previstos, de forma que a reestruturação deve consistir em um ajuste da curva de amortização para que sobre mais caixa disponível para a companhia renegociar, destratar os mutuários inadimplentes e revender os lotes para a recuperação dos indicadores da carteira. Então, basicamente é isso, né? Mais um CRI que apresenta um problema de inadimplência e que ainda vai ser definido aí o melhor caminho, talvez possivelmente uma concessão de waiver aqui para que os pagamentos sejam restabelecidos mais para frente, né? Vamos aguardar e acompanhar aqui o desdobramento deste problema do CRI NG30, tá? E para finalizar aqui a parte do relatório gerencial, eu trouxe aqui o DRE. Então vejam só, a gente tem aqui as informações de outubro de 22 até março, né? E eu destaquei algumas informações interessantes. Veja que a linha de juros, ela se manteve até estável, né? Em 20 milhões lá em outubro, foi para 19, 19, 21 e fechou aqui em março com 18.200. Então teve sim uma pequena queda, muito por conta destes CRIs aqui inadimplentes, né, que acabou reduzindo aqui a parcela de juros. E percebam que apesar dessa inadimplência, os juros manteve em patamares bem interessantes, né? Não teve nenhuma queda abrupta aqui, como foi o caso do DEVA, por exemplo, né? Eu trouxe aí no vídeo do DEVA, a receita caiu de 10 milhões, a receita de juros, né? De 10 milhões caiu para 4,5, né? Então teve uma variação muito grande, o que não aconteceu aqui no caso do IRDM. Eu destaquei também a questão da correção monetária, né? O fundo sofreu um pouquinho aqui lá no período de deflação, mas já voltou aí a patamares elevados de correção monetária, né? 7 milhões, 7.800 e agora 9 milhões no mês de março, tá bem positivo. E por fim, eu destaquei as negociações de fundos, né? Vocês lembram que eu comentei com vocês que a carteira, o preço médio da carteira de fundos do IRDM está bem esticado, né? Bem inflado. Isso faz com que as negociações dele no mercado secundário acarretem em prejuízo, que foi o que aconteceu aí nos últimos meses, né? A gente vê aqui que no mês de janeiro teve um prejuízo de quase 2 milhões de reais, né? Bem alto, inclusive. E agora no mês de março aí as negociações resultaram em menos 871 mil reais, né, gente? Então esse é um dos motivos, só reiterando mais uma vez, que eu não acho interessante você vender esses ativos que estão com preço médio muito esticado. Acho melhor aguardar, né, a retomada aí da renda variável com a queda da Selic para ter um prejuízo menor, né? Acredito até que o prejuízo vai acontecer, dificilmente aqueles ativos vão voltar para aquele preço médio que o IRDM possui, mas só de reduzir aqui esse impacto negativo já é algo bem legal, né? Algo bem positivo. Bom, para finalizar o vídeo, pessoal, eu trouxe aqui a tabelinha com as principais operações, vamos dizer assim, problemáticas do IRDM, tá? Então vamos lá, a gente tem um patrimônio líquido avaliado em 3,2 bi, o preço a mercado dele, né, no último pregão tá em 2,8 bi, o que corresponde a um PVP de 0,88, tá? Então hoje a gente tem um desconto de aproximadamente 12% em relação ao patrimônio do IRDM. E aí o que eu fiz? Eu elenquei essas operações aqui. Então a gente está falando aí de 5 CRIs, né? O GPK, o GVI1, GVI2, o Termas e o NG30, tá? Esses 5 principais CRIs que estão inadimplentes, né? Na verdade, os 5 únicos CRIs que estão inadimplentes na carteira do IRDM, ao menos até o momento, né? Até a data da gravação. Se a gente for olhar somente para a carteira de CRIs do IRDM, né, o que ele está exposto diretamente, o problema direto que ele possui, a gente estaria falando aí de 47 milhões de reais, tá? O que corresponderia a um patrimônio líquido de 3,1 bi e um PVP ajustado de 0,89. Então nós teríamos aí aproximadamente 11% de desconto se a gente desconsiderasse, se a gente zerasse todo o patrimônio que ele tem alocado nessas operações, o que não é o caso, a gente sabe disso, né? Apesar da recuperação judicial que impede a execução das garantias e tal. Bom, além disso, eu resolvi adicionar também os 3 cavaleiros do apocalipse, que são o HCTR, o DEVA e o VSLH. Perceba que, no caso, a maior exposição aqui está em DEVA, né, com 2,48%, o que só ele corresponde a 80 milhões de reais, né? Então, por isso que a gente tem um valor um pouco inflado aqui no total, de aproximadamente 170 milhões de reais de operações problemáticas, tá? Mas vale ressaltar que, no caso aqui, a gente está olhando para os fundos, né? Então, são operações problemáticas indiretas. Porém, como vocês já viram aí
no decorrer do vídeo, o preço médio em ambos aqui, né, nos 3 fundos aqui, é extremamente esticado. Então o IRDM deve sofrer sim bastante para se desfazer dessas posições, né? Ou ele vai realizar o prejuízo, ou ele vai aguardar aí talvez mais alguns meses para verificar se eles conseguem se reerguer e ter um prejuízo um pouco menor, né? Mas considerando todas essas operações, se a gente simplesmente pegasse todo o patrimônio que o IRDM alocou nessas operações e jogasse no lixo, né, o que não é uma realidade, o que não vai acontecer, propriamente dito, nós ainda assim teríamos um desconto de 7% em relação ao valor patrimonial, tá? Então, essas são as cartas estão na mesa. Não sou eu que vou dizer para você se está no momento legal para você comprar, não estou recomendando a compra, muito menos a venda, tá? Então, fica a seu critério analisar todas as operações que estão na mesa. Tudo está muito claro, né? Está bem evidente aí os problemas, os pontos negativos, os pontos positivos, e agora cabe a você, investidor, tomar a sua decisão, beleza? Gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal e dá aquela moral pra gente crescer aí, beleza? Valeu!